E em virtude de uma má maneira empresarial, eu decidi fechar a minha agência e abrir a ABC da Comunicação. Nossa, mas consegue explicar um pouco? Consigo? Você quer que eu te conto? Com certeza. Não, é simples, é muito fácil. O que é essa má maneira empresarial? Vou te explicar. E foi você que teve? Foi a gente que viveu essa má maneira empresarial. O que foi, na verdade? Isso era setembro de 2011. A gente atendia a área de comunicação interna de uma empresa e a área de comunicação externa dessa empresa chamou a gente para uma concorrência, tá? E foi uma coisa meio assim, você precisa vir hoje aqui, a concorrência. Falei, cara, você tá aí na Berrine, vou chegar a tal hora, não vou poder dar aula, não pode ser amanhã, não, tem que ser hoje e tal. A gente foi lá, pegou o briefing, o cara falou, tá você e mais 2 agências na concorrência. Tudo bem, super normal, inclusive bem, porque 3 agências é um número até ideal para concorrência de agências, mas é um pouco mais complicado. Você tem uma semana para apresentar. Aí passou uma semana, a gente foi, apresentou a campanha, aí passou setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, nada. Nossa, eu já até... E quando você... Tem um feeling aqui. Quando você faz uma campanha, você tem que acionar veículo, fornecedor, e aí todos esses parceiros, com razão, te perguntam, e aí, fechou, não fechou, qual a resposta, deu certo, deu errado? E aí eu tinha um atendimento na época, eu falei, olha, liga pra ele, não seja grossa, né, nem mal educada, mas seja firme, fala, a gente precisa de uma resposta, até pra dar resposta pros fornecedores, pra todo mundo, né? Ele meio que desconversou, e veio um e-mail depois, cancelamento da concorrência. Não é que era alguém que tinha ganho a concorrência. Cancelou a concorrência. E eu lembro que eu liguei... É como se tivesse cancelado a vaga? Cancelei a concorrência. Não vou ter mais agência. Cancelei o job. Cancelei. Cancelei. Acredito nisso. Não quis brincar mais. E assim, se uma agência ainda tivesse ganho, eu ia falar, tudo bem, faz parte do jogo. A gente ganhava e perdia a concorrência. Isso é super do jogo. Inclusive tem agências que hoje não aceitam participar de concorrência ou participam de concorrência só com a proposta comercial, não com a proposta técnica, porque tem um custo você fazer tudo isso. E aí eu soltei os cachorros no cara, né? Tipo, você não tinha concorrência nenhuma, você queria banco de ideias pra apresentar pro seu gerente. Aí soltei, desabafei, desopilei o fígado. E a hora que eu desliguei, eu falei, não vou ter mais agência. Cansei. Meu Deus, foi isso? Falei, não vou ter mais agência. Falei, não é pra mim, não... desmotivou como empreendedor, como empreendedor. Eu falei, cara, não preciso passar por isso, entendeu? Porque... Eu tinha essa coisa de empreender para ter o meu negócio. Eu sempre preferia ter o meu negócio, mesmo com clientes pequenos, tendo ali. Mas assim, eu tinha muitas agências que me convidavam para ir. Eu falei, eu podia estar em outro lugar muito bem. Pois é. E tô aqui sofrendo. Pra quê, né? E quando eu falo sofrer, inclusive financeiramente, você tinha que fechar a conta do mês. Não era fácil. É muito difícil você empreender na área de comunicação, principalmente na área de agência, ainda mais como uma agência pequena. Verdade. E aí eu parei, falei, vou parar. Isso era fevereiro de 2012. E aí a Dani, né, ela falou, você sempre foi empreendedor, você sempre fez, mas você vai ficar só dando aula? Porque eu já dava aula, né? Eu falei, não, eu vou continuar dando aula, mas alguma coisa eu vou achar em algum momento. Aí aquela história, você vai dormir com uma coisa na cabeça e tal. E... eu lembro que eu tinha encaixado as pessoas que trabalhavam comigo em algumas agências e só tinha ficado a diretora de arte para entregar umas peças que a gente precisava. E aí eu cheguei e falei, nós vamos montar uma revista que vai falar das agências do ABC para trazer credibilidade, respeito e visibilidade. Se elas não saem... assim, eu senti a dor, então eu vou... Se elas não saem nos grandes veículos do mercado, do trade publicitário, que eram 2 principais na época, falei, nós vamos abrir uma revista e um site, não era nem um portal ainda, um site de notícias, para falar das agências do ABC. Que legal. Eu falei, vai chamar ABC da Comunicação. Foi aí que nasceu. Não teve estudo de name, não teve nada. Eu cheguei e falei, vai ser isso. A Noelle fez um logo... De eu ter essa ideia e a primeira revista ficar pronta foi 21 dias. Caraca! Em 21 dias a gente colocou a revista no ar. Isso foi em que ano? 2012. Tá. A gente lançou a ABCcom em março de 2012. Nossa, foi quando eu abri a minha primeira empresa também. Foi em março de 2012. E eu sempre gosto de falar isso porque eu tenho muita gratidão e lealdade.
Isso é uma coisa, são práticas minhas, assim, de ser leal. E eu sempre gosto de falar muito isso. E a primeira empresa que comprou um anúncio nosso foi a agência New Mind do Rodney. Sempre falo isso. Rodney, você sabe disso, um abraço pra você. Deixar registrado, Eu sempre gosto de falar isso, Tá porque certo. assim, eu liguei pra ele e falei, Gratidão é tudo, né, meu? eu liguei pra ele e falei, cara, fechei a agência, eu vou abrir um veículo que vai falar das agências do ABC, eu vou abrir uma revista, não tenho Media Kit, não tenho nada. Ele falou, não, eu compro um anúncio. Legal, hein? Aí é a confiança do que você construiu ao longo da sua trajetória, porque não tinha Media Kit, não tinha nada, não tinha problema, não tinha nada. Eu falei, ó, a revista vai ficar pronta daqui 20 dias. Ele falou, eu compro um anúncio. Isso é talvez a credencial que você construiu ao longo do ano que te deu isso. Então, a gente abriu a primeira revista, lançou a primeira revista. A revista era trimestral, a revista foi um sucesso. E mesmo na época que eu já dava aula, eu sempre convidava o pessoal das agências para irem falar com os alunos. E eu sabia o que as agências estavam fazendo, eram coisas muito legais e que ninguém divulgava, os grandes jornais do meio publicitário. E eu comecei a divulgar isso. E aí, no primeiro ano, eu falei, cara, eu mapeei aqui no ABC 50 e tantas agências. Cara, não tem 50 agências no ABC. Eu falei, tem, tá aqui mapeado. Caracas. Não tem. Ao final do primeiro ano, eu tinha 106 agências mapeadas. O ABC tem mais de 500 agências. Nossa. Só pra chegar no final. E aí eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer evento pra esses caras se conhecerem. E comecei a fazer eventos. A gente fez um evento chamado Trends Day, que é um evento que a gente faz até hoje, todo mundo adora. Não, a gente tem outros, mas o Trend foi um dos primeiros. Legal. Mas foi a primeira vez que eu trouxe um diretor do Twitter pro ABC. Na época. Meu, que da hora. Que era o Carlos Valverde, meu grande amigo. Um outro abraço pra ele, Carlão. E ele era o diretor que cuidava de agências no Twitter. Eu falei, cara, você precisa vir aqui conversar. Porque como eu trabalhei em São Paulo e conhecia o pessoal de São Paulo, eu tinha muitas amizades com grandes nomes do mercado. E eu comecei a trazer esses caras pra cá. O Luiz Buono, que é dono da fábrica, inclusive, Luiz, um abração, que é outro mentorzaço. Eu lembro que tinha um cara de uma agência que ele falava assim, cara, meu sonho era conhecer o Luiz Buono, e eu coloquei ele na mesa pra debater com o Luiz Buono. E ele falou isso, cara, eu não tô acreditando que eu tô numa mesa com o Luiz Buono, entendeu? E aí eu comecei a trazer esses grandes nomes do mercado pro ABC. Hoje tem uma porrada de evento no ABC, antes não tinha nada. E eu comecei a fazer todos esses eventos. E Você foi o grande líder, né, desse movimento. Essa coisa de networking, evento, ninguém fazia isso. Isso eu posso, sem falsa modéstia, eu posso falar.